Fala galerinha, beleza? Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Dicas Beleza. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando com um fisioterapeuta. Você vai entender mais alguma coisa sobre essa profissão fantástica, mas hoje neste vídeo a gente vai estar falando sobre neuromodulação. Você sabe o que é isso? Não? Então nosso amigo Luiz Fernando, que trabalha lá em Santa Catarina, que vai dar essa dica pra gente. Ele vai falar se é possível curar dor crônica com esse novo tratamento, ele vai trazer cases de pacientes que já estão tratando com isso e também ele vai mostrar aqui pra gente uma aplicação de como é que funciona esse aparelho. Ficou curioso? Você que é fisioterapeuta ou você que gostaria de conhecer mais sobre isso, tem dores crônicas aí na tua casa, de um amigo, de um parente? Então fica ligado nesse vídeo que tem bastante informação para vocês. Bora lá pro vídeo então? Muito bem, estamos de volta e aqui hoje a gente vai estar falando, como eu disse agora há pouco, com o Luiz Fernando. Luiz, eu ia te apresentar aqui, cara, mas eu vou deixar para você mesmo se apresentar. Fala, Rodrigo! Como é que tá, meu amigo? Muito obrigado pelo convite, para a gente estar podendo estar conversando hoje um pouquinho sobre a neuromodulação. O meu nome é Luiz Fernando Olzerski e eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu me graduei em bacharel em fisioterapia em 2012 pelas Faculdades Adventistas da Bahia. Sou pós-graduado em saúde pública pela Universidade Dom Bosco. Fiz um curso de aprimoramento em Pilates também, em formação em Pilates. Recentemente fiz uma pós-graduação em fisioterapia traumato-ortopédica pelas faculdades da FAVENE e também recentemente fiz os cursos teórico-práticos de neuromodulação não invasiva pela Universidade de São Paulo, pela USP. Bacana, Luiz. Obrigado de novo por você estar aqui no meu canal, beleza? Explica pra gente aí como é que funciona neuromodulação. Bom, a primeira coisa que o pessoal pergunta, né, Rodrigo, o que é a neuromodulação? Como funciona então essa técnica, essa tecnologia? Quanto tempo que ela existe? Quais são os benefícios? Se existe fundamentação científica? Como que funciona essa parada aí? Bom, eu trouxe um pequeno resumo histórico, porque a estimulação elétrica, na verdade, ela é bem datada de 40 a.C., mas eu não vou chegar até lá não, fica tranquilo aí. Nós vamos chegar a partir de 1985, recentemente, não tão longínquo assim. Então, quando foi desenvolvido o primeiro aparelho de eletroestimulação transcraniana, então ele foi desenvolvido no Reino Unido por Barker. E em 95 a primeira publicação então foi feita. Então 10 anos depois foi feita a primeira publicação da eficácia da estimulação magnética transcraniana para o tratamento de depressão. Então a gente viu que demorou 10 anos para que a técnica que uma vez desenvolvido o aparelho, né, começou então fizeram então os ensaios clínicos, os estudos, e a primeira publicação num jornal científico foi em 95. E no Brasil, Luiz, quanto tempo você chegou para demorar aqui no Brasil? Demorou algum tempo? Como é que foi aí? Conta a história pra gente aqui no Brasil também, como é que funcionou isso daí. No Brasil, Rodrigo, em 2011, o Conselho Federal de Medicina, ele deu parecer favorável para a aplicação da técnica pelos médicos para o tratamento de depressão. Isso em 2011. Em 2013, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, através da Resolução 434, ela reconhece a utilização das técnicas fisioterapêuticas de estimulação transcraniana pelo fisioterapeuta. Então, de 2013 para cá, o fisioterapeuta então, ele está apto pelo Conselho Federal de Fisioterapia a aplicar a técnica para os fins, obviamente, de reabilitação, usando essa técnica para reabilitar, para tratamento de dor, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também. Mas, Luiz, quais são as formas de neuromodulação? Explica pra gente como é que funciona. Rodrigo, existem duas formas de neuromodulação não invasiva. Existe a estimulação transcraniana por corrente contínua, que eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho de como ela funciona. Eu tenho aqui comigo um aparelho de eletroestimulação por corrente contínua e também tem a estimulação magnética transcraniana repetitiva, que a gente chama de EMT. Que ela utiliza então o princípio magnético para fazer então ali o estímulo no tecido neurológico cerebral. Já o aparelho de estimulação transcraniana por corrente contínua, ele utiliza uma corrente contínua de baixa intensidade
para fazer então uma excitabilidade das membranas cerebrais. E com isso a gente tem uma plasticidade neurológica. Que eu também vou estar explicando um pouquinho como que funciona essa parada aí, para não ficar tão científico o negócio, para vocês entenderem bacana e vocês verem as maravilhas dessas técnicas aqui. Ô Luiz, mas antes da gente falar se der entrada nesse assunto que a gente acabou de falar agora, me fala para mim, quais são os perfis, cara, dos pacientes para que possam ser tratados com essa nova tecnologia aí, com essa nova técnica de neuromodulação? Cara, o perfil dos pacientes para que é indicado a neuromodulação, eu costumo dizer o seguinte, uma em cada 3 pessoas poderá ou deverá sofrer algum tipo de dor crônica ao longo da vida. Isso é estatística. Essa dor crônica ela tem geralmente uma disfunção no sistema nervoso central, ela se origina de uma disfunção, né? E por mecanismos genéticos, algumas pessoas continuam registrando dor, entendeu? Mesmo o foco não existindo mais. Elas continuam sentindo dor, tá? Entre 40% e 50% dos pacientes que não têm resultados para os tratamentos convencionais, medicamentosos, fisioterapia tradicional, por exemplo, elas podem se beneficiar da neuromodulação para ter uma qualidade de vida melhor, né? E eliminar, obviamente, a dor, que é uma dos principais, né, objetos de tratamento da neuromodulação. Eu vou dar um exemplo aqui. Até pouco tempo atrás, na minha cabeça, na minha formação, saúde pública, traumato ortopédica, a gente quando olhava para uma anatomia de um ser humano, a gente fazia o quê? O paciente ele precisa reabilitar membro superior, que não está aqui, tá? Só que só está a parte da coluna, né? Mas aqui você pode ver que existem as ramificações nervosas, esses raminhos amarelos aqui, são os nervos que saem do sistema nervoso central, né, na medula espinhal, e vão para a periferia. Então o que a gente fazia no sistema convencional? O que eu fazia até pouco tempo e faço ainda, porque existem respaldos científicos para isso. Nós temos aqui o quê? O estímulo periférico para chegar na medula e da medula chegar no cérebro. Então esse é o tratamento convencional, habitual, para que a gente possa ter ganhos, né, na parte de reabilitação. O que a neuromodulação veio fazer? Veio quebrar isso aí, quebrar que eu digo assim, mudar o sistema. Em vez de você estimular a periferia para chegar no sistema nervoso central, agora você consegue estimular o sistema nervoso central e alcançar a periferia. Isso não quer dizer que o paciente não vai fazer a fisioterapia tradicional. Eu vou te explicar isso melhor daqui para frente, como que funciona o tratamento. Tá? Mas então você veja que nós saímos de um patamar e fomos para outro muito mais elevado. Como você estava falando aí, Luiz, a dor crônica ela realmente afeta muita gente, né? Mas além da dor crônica, em que mais a neuromodulação tem ajudado as pessoas aí? Então, como eu estava falando, além da dor crônica, que eu citei, um exemplo clássico, porque 1 a cada 3 brasileiros é muita gente. São 33% mais ou menos da população que tem ou vai ter dor crônica. E aqui eu não falo de dor, eu falo de dor crônica, aquela dor que persiste por mais de 6 meses. Então nós podemos citar entre algumas indicações, tá? Algumas. Parkinson, Alzheimer, sequelas por derrame cerebral, né? Os famosos acidentes vasculares encefálicos, né? Ô Luiz, uma doença que eu queria até te perguntar, que eu sei que é uma que causa muita dor crônica nas pessoas, é a fibromialgia. Como é que está ainda o tratamento de fibromialgia? Existe também para essa parte aí que vocês estão falando aí, pela neuromodulação, pode ajudar as pessoas que têm fibromialgia? Porque isso é um problema sério, né, cara? Que é uma dor crônica, que quem tem mesmo reclama grandiosamente aí desse tipo de dor. Fibromialgia. Cara, até pouco tempo atrás, muitos profissionais não reconheciam a fibromialgia como uma doença. Então, até para você mapear isso, para você fazer um exame complementar, para você diagnosticar, ter o diagnóstico clínico, era difícil um profissional fazer esse diagnóstico clínico. Então, hoje a fibromialgia ela é sim reconhecida como um problema crônico, uma dor crônica, e pode ser tratada com a neuromodulação. Quero também aqui citar o tratamento por depressão, que foi o primeiro estudo que foi publicado, né, em 95. Então a depressão também ela pode ser tratada, bipolaridade e outras mazelas aí na questão psiquiátrica, né, podem ser tratadas com a neuromodulação. Disfagia, afagia, que são tratadas pelos fonoaudiólogos também, pode ser tratado com a neuromodulação e melhorado muito.
E além do desempenho, na melhora no desempenho de atletas, por exemplo. Hoje a medicina esportiva, muitos pacientes, atletas, eles procuram a gente para neuromodular, para melhorar a performance. Tá? Então esses são alguns perfis, né, de pacientes que podem se beneficiar aí da neuromodulação. Ô Luiz, é importante trazer para as pessoas casos reais. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam de se expor e tal, mas você tinha me falado que tinha conseguido aí, né, alguns cases aí que a pessoa autorizou você a fazer aqui pra gente essa apresentação. Você tem aí esse case pra gente, para mostrar aqui, para deixar bem mais claro a importância da neuromodulação aqui pro pessoal? A gente gosta bastante, eu pelo menos gosto muito, de aplicar a técnica e ver os resultados, né? Obviamente a gente não gosta de ficar só no empírico, né? Só no conhecimento teórico, a gente gosta de ver os resultados acontecendo. Então aqui eu quero citar 2 exemplos que foram autorizados por pacientes. Obviamente a gente não vai divulgar por questão ética e deontológica aí os nomes, mas o primeiro caso que eu quero citar aqui é um paciente de 80 anos, pós um AVC isquêmico, ficou sequelado à direita, então o acidente vascular foi no hemisfério esquerdo, né, cerebral. Pelo método tradicional da fisioterapia, ele estava evoluindo até um patamar e ali ele estabilizou, ele não avançava mais. Dificuldade para caminhar, dificuldade para levantar da cadeira, dificuldade para fazer pronúncias, né, de frases, de palavras, tá? E aí a gente fez a indução aqui da neuromodulação, um período de neuromodulação. Isso também não é uma fórmula de bolo, tá, Rodrigo? Então a gente avalia individualmente o paciente. E nesse caso aqui, esse paciente ele já está caminhando sozinho. Eu tenho, aqui eu não vou poder estar mostrando aqui por questão, como eu falei, ética, mas eu tenho vídeos que eu mostro para a família sempre, dele caminhando sozinho, sem o meu auxílio, tá? Levantando sozinho, levantando a perna sequelada em cima da cadeira, que é bem mais alto que uma escada, né? Sozinho também, sem ajuda. E está começando a falar, pronunciar frases, palavras que antes ele não estava conseguindo. Esse é o primeiro caso que eu queria deixar aqui para você estar divulgando aí no canal. O segundo caso é um paciente, cara, esse caso aí é um caso que, sabe, primeiro que eu lembrei de você, né? Porque o rapaz, ele é palmeirense. Então aí já tá um bom ponto positivo para ele, talvez isso aí já tá ajudando bastante na recuperação dele, né? Então, nem todo mundo é perfeito, né, Rodrigo? Nem todo mundo é colorado, por exemplo. Então tem os palmeirenses aí, né? Brincadeiras à parte, esse rapaz, ele foi jogador profissional, ele jogou pelo Palmeiras. E desde adolescente ele sentia dores, cara, mas ele achava que aquilo era normal, né? E agora já um homem adulto, né? A gente fez aí a indução após 5 sessões de neuromodulação. Eu tenho um áudio dele, ele falando assim: doutor, sabe aquela sensação da pessoa estar sem dor? Que o pessoal falava pra mim assim, eu pensava, rapaz, o que é isso? Pois é, rapaz, eu tô sentindo isso, eu tô 6 dias sem sentir dor, tô conseguindo dormir, sabe? Ele não dormia, cara, nem 1 hora à noite. Então, a gente costuma dizer que a dor ela não te priva apenas de um aspecto da vida diária, mas ela te priva de muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, esses dois cases aí, esses 2 casos que eu gostaria, né, de estar trazendo para ti, para você estar acrescentando aí na entrevista. E esses cases que você trouxe pra gente aí, cara, eu não sou da área da saúde, né? Embora eu tenha algumas coisas voltadas para terapia e tal, mas quando você vê uma pessoa se recuperando, né, cara, isso pra vocês, assim, deve ser fantástico, né? Magnífico, né? Cara, eu tô sinceramente maravilhado com a melhora dos pacientes, cara. Sinceramente, é algo que não dá para explicar, assim, porque a gente na vivência clínica, a gente não quer que nenhum paciente deixe de evoluir, a gente quer que todos evoluam, mas acontece de muitas vezes, pacientes neurológicos principalmente, eles estabilizarem ali e não evoluírem,
e agora a gente vê uma janela enorme, cara. A ciência se abrindo, então é fantástico. Muito, muito, muito bom, cara. Luiz, mas a neuromodulação como é que funciona? É com aparelho? Como é que é? Você tem alguma coisa para demonstrar pra gente aí? Como é que funciona a neuromodulação? Então, como eu te falei, né, aqui eu não tenho um aparelho de eletroestimulação magnética, são aparelhos grandes, tá? Para mim, que sou fisioterapeuta, fica complicado, porque como é que eu vou colocar, por exemplo, uma bobina grande no paciente e aí posicionar a bobina, colocar ele para andar, por exemplo, numa esteira, né, para ele fazer o exercício ali, porque eu vou reabilitar, sou fisioterapeuta. E aí o cara com a bobina daquele tamanho, e ele tem que ficar colado na cabeça, daí se você mexer um pouquinho já tira da área, né, que você quer estimular, e aí é complicado. Então, para mim, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui um aparelho de eletroestimulação, né, por corrente contínua, de baixa intensidade, e esse aparelhinho aqui, meu amigo, a gente põe no bolso e vou tratar o meu paciente. E aí como é que funciona? Ah, e dói? Ô Luiz, eu tô com medo desse negócio de choque na cabeça. Isso é importante passar, né? Porque as pessoas têm esse paradigma de choque com coisa lá da antigamente, né? Quando as pessoas faziam experiências, né? Lá nas pessoas que tinham problemas psiquiátricos, né? Mas não tem nada a ver, né? Não é choque, gente. É um estímulo. A corrente elétrica é de baixa intensidade, tá? Então, ninguém toma choque na cabeça não, tá? Vamos tirar esse paradigma aí, esse estereótipo de que a pessoa toma choque. Não toma choque. É uma corrente elétrica que ela sai, ela passa, né, de um polo para o outro, positivo para o negativo, e vai ali fazendo uma plasticidade no sistema nervoso central. Então aqui eu tenho junto comigo o meu amigo Frederico. Meu amigo Frederico, ele doou aqui o seu cérebro para nós fazermos uma demonstração. Então obrigado, Frederico, por ter doado o teu cérebro. Brincadeira, zoada minha, não tem nada de Frederico, não tem nem nada de doar cérebro. Isso aqui é um modelo anatômico em silicone, que eu gosto de usar para explicar para o paciente. Ele é exatamente no tamanho do cérebro de um adulto, tá? Eu não sei se a minha cabeça que é pequena ou esse cérebro que é grande, mas, entendeu? Ó, não está fechando muito bem aqui, mas enfim, vamos mostrar. Aqui nós temos os dois hemisférios, vocês conseguem visualizar bem aqui, ó. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito, de lado agora, ó que lindo. Parte frontal, a parte motora primária, a parte occipital, a parte posterior e o cerebelo. Olha aqui, ó, que coisa linda, cara. Nosso cérebro é perfeito, hein? Criado por Deus de forma perfeita. E aí, como é que a gente faz então? Obviamente aqui está sem a calota craniana, que são os ossos que a gente tem. Alguns mais, outros menos. Alguns já estão mostrando aqui a testona, né? Outros nem tanto. Outros nem tem cabelo mais também, né, Rodrigo? Mas isso aí não vamos deixar quieto, né, mano? É melhor deixar quieto, rapaz. Os meus cabelos eu tirei pra lavar, mas depois ele volta, né? Então, tá até no meu vídeo anterior, não sei se você viu, né? Mas eu tava falando sobre isso aí, né? Eu tava preocupado sobre isso aí. A gente falou aqui com uma mulher especialista, né, em tratamento de cabelo. Se você não viu aí, tem um cardzinho que eu vou deixar aqui em cima. E aí depois dá uma assistida aí também, que foi legal. Vamos lá. Então eu tenho aqui os polos, lembra que eu falei para você? A gente tem os eletrodos, ó. Os eletrodos, positivo e negativo, e aí a gente vai posicionar. Vou dar um exemplo aqui, tá? A gente vai posicionar, não é que todo paciente é igual. Como eu falei, não é receita de bolo. Mas aí eu vou aqui posicionar no meu paciente, no meu modelo anatômico, que já está acomodado, inclusive aqui, ó, tranquilo. Até dormiu já aqui, tá quietinho. E aqui está. Vou colocar simplesmente por cima do couro cabeludo. Vou usar o meu exemplo aqui, tá? Ó, coloquei um, coloquei outro. A gente prende com fitas, com a fita elástica, né? Para não machucar o paciente. E aí, como eu dei o exemplo do paciente pós-AVC, esse paciente eu coloco ali e ele vai caminhar, fazer a fisioterapia tradicional. Que ela não é substituída só com a neuromodulação. A neuromodulação ela é uma arma para você alcançar resultados de forma rápida e eficaz no tratamento tanto motor, como de dor, como lesões neurológicas aí degenerativas, como o Parkinson, aquele tremor em repouso, Alzheimer, e também melhorar a performance, tá? Então a gente pode melhorar a nossa cognição, a gente pode ajudar o cérebro a pensar de forma mais racional, mais rápida, a gente pode estimular também as áreas do nosso cérebro
que são ali compatíveis, né, com a cognição. E aí a gente pode também usar a neuromodulação nesses casos. Então eu acho que seria isso, né, Rodrigo? Se surgir mais alguma dúvida aí, o pessoal vai deixando aí no canal, né? A gente pode posteriormente fazer um outro vídeo só com as perguntas, as dúvidas sobre neuromodulação não invasiva, tá? Eu me disponho aí a estar gravando outro vídeo aí só para responder as perguntas. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui, cara. Temos que chegar ao final desse vídeo. Foi um vídeo rápido, sucinto. Tem muita coisa ainda pra gente falar, né? Sobre neuromodulação, é novo, né? Mas o canal aqui tá aberto para você. Quem sabe aí uma parceria futura novamente, né? Então, muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente no Dicas Beleza de hoje. Agradeço mais uma vez pela oportunidade que você está abrindo aí pra gente estar falando um pouquinho da técnica. É uma técnica, como eu falei, na minha visão, revolucionária, uma técnica recentemente colocada em prática no Brasil. 2011, Conselho Federal de Medicina, 2013, Fisioterapia. Então nós temos aí pouco tempo, né, de aplicação e com resultados fantásticos. Os estudos não param. O meu professor, inclusive da USP, ele é um dos pesquisadores do Instituto de Psiquiatria lá. Cara, tem estudos tops aí saindo do forno. E cada dia se mostrando mais eficaz a técnica e com uma resolutividade muito bacana. Então valeu, Rodrigo, um abraço para você, para sua família e para o pessoal que nos assiste aí. Valeu! Muito bem, galera, no vídeo de hoje, então, vocês viram aí, a gente falou com o Luiz Fernando, fisioterapeuta, especialista aí pela USP, Universidade de São Paulo, falando sobre neuromodulação. Se você ficou curioso, como ele falou agora há pouco, coloca aqui embaixo a sua dúvida, a gente pode fazer um vídeo especial sobre isso. Se você é fisioterapeuta, está querendo entrar nesse ramo aí de neuromodulação, eu vou deixar aqui também embaixo o Instagram do Luiz. Ele é um cara gente finíssima, se você quiser entrar em contato com ele, tenho certeza que ele vai te dar aí o suporte que precisar. O pessoal do Sul também, se quiser fazer uma parceria com ele, ele é um cara aberto a negociações, a trabalhos e é um cara muito bacana. Responsável, eu conheço ele já de um bom tempo. Luiz, obrigado mais uma vez. E se você está chegando agora no canal, esse canal aqui dá dicas para você de várias coisas. Nós estamos falando hoje de profissão e a gente fala de outras coisas também. Então, se você não segue o canal, dá aquele joinha aqui embaixo, se inscreve, isso ajuda a gente a crescer mais e trazer dicas importantes como essa para quem está sofrendo aí com dores crônicas. Isso é uma grande inovação e está ajudando muita gente. Então, obrigado por você estar conosco até agora e até o próximo vídeo então, hein? Até lá, hein? Tchau!